Agora há pouco, o Datafolha divulgou a segunda pesquisa de intenção de votos para o segundo turno em São Paulo. Na pesquisa, após o apagão, Nunes tem 51% das intenções de votos e Boulos tem 33%. A gente volta agora para Brasília para falar com o Maza. Grande Mazieiro, estamos de volta com você para falar como é que você vê esses números. 51% Nunes, 33% Boulos. Você acha que os prejuízos provocados pelo apagão já começam a aparecer nessa primeira pesquisa? Não? Cazé, estava olhando aqui os dados que saíram agora, 5 e pouquinho, nesse intervalo. Assim, a chuva, o apagão, ele é um fato político da eleição desse segundo turno inquestionável, né? A questão da gestão dessa crise é determinante para saber se a população acha que está ok a gestão do prefeito Ricardo Nunes ou se não e precisa mudar. Então, tinha muita expectativa em torno desse Datafolha, que saíram outras pesquisas essa semana, só que elas foram feitas ali muito em cima do apagão. Então, o Datafolha, ele conseguiu cobrir melhor esse período, né? Ele pegou esse período um pouco maior do apagão que pegou São Paulo. E a gente vê que o Ricardo Nunes, ele perdeu 4 pontos, então ele teve uma diminuição ali, a margem de erro, se não me engano, que são 3 pontos percentuais, exatamente, então ele saiu de 55 para 51, mas esses votos não foram para o Guilherme Boulos. Então, acho que esse é o ponto mais interessante da pesquisa. O Boulos continua com 33%. A gente sempre lembra que pesquisa é uma fotografia do momento, um retrato do momento que a gente tem, o que está passando ali na percepção do eleitor, né? Mas, assim, são 10 dias para o segundo turno e o Boulos continua no que parece ser um teto. Ele não consegue romper essa casa dos 30%, 33%. É uma dificuldade que a campanha dele vai ter. Então, pensando no apagão e o reflexo dessa pesquisa, a gente consegue extrair, assim, sentir um pouco, ter alguns pontos disso, olhando para esse aval que o eleitor dá. Então, a gente precisa tentar entender melhor se esse cenário com o Nunes muito na frente é uma situação que, tudo bem, a gestão, que o eleitor pensa, tudo bem, a gestão do Nunes não é tão boa, mas a minha rejeição ao Boulos é tão grande que eu prefiro o Nunes. Ou se tem uma avaliação de que a gestão está sendo, de alguma maneira, eficiente, a gestão do Nunes, né? Se ele conseguiu emplacar o que ele vem fazendo desde o apagão, de que isso é um problema do governo federal, que a prefeitura fez a poda de árvores, ainda que tem alguns problemas, diz que aumentou a quantidade de árvores podadas, uma diminuição do tempo. Então, o que eu vejo é que passa pelo eleitor, pela campanha, essa questão. Se a gestão do Nunes satisfaz o eleitor, e se, no caso dela, não satisfazer o eleitor achar que não está boa, se ela está num patamar que o eleitor ainda prefere o Nunes por conta de uma rejeição muito alta ao Guilherme Boulos. Eu só peguei os números aqui, só para destacar, Casé, da rejeição, Boulos 56% de rejeição e Nunes 35%. Então, a rejeição continua sendo um obstáculo para o Boulos avançar. E hoje teve debate, foi o segundo debate que o Ricardo Nunes não foi, ele estava com, anunciou que tinha ali uma reunião de emergência com o governador Tarcísio, ao longo do dia apareceu uma medida num comitê gestor para a crise do apagão, que não tinha sido feito antes, está sendo feito agora, durante a eleição, mas com isso ele consegue sair do debate, sair da vitrine, de tomar pedrada, de virar alvo do Guilherme Boulos e dos jornalistas, e começa a colocar essa pauta de que está fazendo, de que está gerindo, mesmo no que a campanha dele vem falando, não sendo estritamente uma responsabilidade dele, ele está ali, arregaçou a manga e está fazendo essa imagem do gestor que está cuidando da cidade. Faltando 10 dias para a eleição, a não ser que a gente tenha uma mudança intensa, ou na percepção das pessoas, o Nunes continua com uma vantagem muito folgada diante do Boulos nesse cenário de pesquisa, Casé. Pela sua participação aqui. Nós seguimos com Terra agora, você pode nos acompanhar, que a gente vai fazer as atualizações sobre as pesquisas e fazer o acompanhamento também das
campanhas de cada um dos candidatos. A gente vai conhecer, inclusive, agora as agendas dos candidatos à Prefeitura de São Paulo no segundo turno. A gente vai chamar a repórter do Terra, Maria Luísa, que está acompanhando a agenda do Guilherme Boulos. O candidato está participando de uma caminhada na zona sul da capital. Bem-vinda, Maria Luísa. Como é que está a semana aí do candidato? Boa tarde, Cazé, tudo bem? A semana aqui do Guilherme Boulos tem sido bastante agitada, ele tem cumprido uma agenda bastante intensa na rua, principalmente. Ele está muito empenhado em conseguir conquistar esses votos indecisos e agora, hoje, principalmente, ele está fazendo a caminhada das mulheres, acabou de passar aqui, perto da Praça da República, e o pessoal está bem animado. Maria Luísa, hoje teve também o debate que o Nunes não compareceu. Imagino que você estivesse acompanhando ali também. Como é que era o clima? Qual foi o clima ali entre as pessoas da campanha do Guilherme Boulos com relação à ausência do Nunes? Então, quanto à ausência do Nunes, constantemente repetem essa questão de que o Nunes estaria fugindo dos debates. Então, para a campanha do Boulos, de certa forma, é um pouco positivo, porque ele tem mais munição para falar sobre o adversário. Sim, e durante a caminhada que ele está fazendo por aí, que você está acompanhando, como é que é a interação com os cidadãos e cidadãs da cidade? Assim, as pessoas falam sobre o apagão, falam sobre a questão da chuva, que ficaram sem luz. Esse é um assunto recorrente aí nas interações do candidato com a população? A população que vem para os atos do Boulos, eles são muito empenhados, sempre falam sobre essa questão de querer mudança, que é o lema dele, né? Falam sobre estarem sem luz, estarem sem esse apoio da prefeitura, e eles sempre recebendo o pessoal de braços abertos e afirmando que vai ser o responsável por trazer essa mudança. Tá certo. Muito obrigado, Maria Luísa. Muito obrigado pela sua participação. Agora a gente vai com a repórter Juliana Cruz saber como é que foram os últimos dias do Ricardo Nunes, que depois de participar do debate da Band na última segunda, não apareceu aos demais confrontos. Vamos ver. Boa tarde, Cazé. Boa tarde a todos. Bom, o prefeito e candidato à reeleição, Ricardo Nunes, ele começou a sua semana participando do debate realizado na Band na segunda-feira, onde, como era de se imaginar, ele foi bastante questionado e criticado pelo seu adversário Guilherme Boulos sobre a questão do apagão na capital paulista. Nunes tentou minimizar a responsabilidade da sua gestão sobre essa questão, né? E focou em ataques principalmente contra a Enel e contra a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. Ainda por conta do apagão, o prefeito ele cancelou seus compromissos de campanha eleitoral, alegando que era necessário realizar um trabalho de zeladoria na cidade por conta dos estragos provocados pelas chuvas e pelos fortes ventos que marcaram aí a noite de São Paulo na sexta-feira, dia 11. Falando em cancelamento, nessa quinta-feira ele cancelou de última hora a sua participação no debate que foi realizado nessa manhã pela Folha de São Paulo. E o motivo, segundo a assessoria de comunicação, foi uma reunião extraordinária agendada pelo governador Tarcísio de Freitas. A expectativa é que Nunes participe do debate da Record TV, do Estadão, que vai ser realizado no sábado. Ele já confirmou que iria participar. E sobre o debate de domingo, que é organizado pela Rede TV e pelo My News, ainda fica pendente aí a sua participação, já que até o momento o candidato não informou se deve ou não participar desse debate. O Terra continua acompanhando os candidatos até o dia do segundo turno, 27 de outubro. Acompanhe a gente por aqui. Muito obrigado, Juliana.